Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre um infarto é uma área de necrose isquêmica causada pela oclusão do suprimento arterial ou da drenagem venosa de um tecido particular. O infarto envolvendo órgãos diferentes é uma causa comum e extremamente importante de enfermidades clínicas. O infarto pulmonar é uma complicação comum num número de cenários clínicos. Infarto intestinal é frequentemente fatal e a necrose isquêmica das extremidades, gangrena, é um problema grave na população diabética. Quase 99% dos infartos resultam de eventos trombóticos ou embólicos e quase todos resultam da oclusão arterial. Eventualmente pode ser causado por vasoespasmo, por compressão extrínseca de um vaso, por exemplo, pelo tumor. O infarto pode ser branco ou vermelho. O infarto branco ocorre quando há obstrução arterial em órgãos sólidos com circulação terminal, como coração, baço e rim. A solidez do órgão vai limitar a quantidade de hemorragia que possa entrar na área de necrose dos capilares adjacentes. O infarto vermelho ocorre quando há obstrução arterial em órgãos frouxos, como pulmão, e em órgãos com irrigação dupla, como o intestino delgado. O sangue que chega por outra artéria ou por ramos anostomóticos extravasa e se mistura com os tecidos em necrose, dando aspecto hemorrágico. O infarto vermelho também pode ocorrer por obstrução venosa. Aspectos morfológicos. Macroscopicamente, a maioria dos infartos tende a apresentar uma forma de cunha, com o vaso ocluído no ápice e a periferia do órgão formando a base. As margens laterais podem ser irregulares, refletindo o padrão da oferta vascular dos vasos adjacentes, mas com o tempo as margens tendem a se tornar mais bem definidas por uma margem estreita e de hiperemia, atribuível à inflamação na borda da lesão. Microscopicamente, o infarto é caracterizado por necrose de coagulação, exceto no cérebro, onde é do tipo liquefativo. A partir de 6 a 8 horas de sua instalação, começa a demarcação leucocitária. No segundo dia, torna-se bem evidente a reação inflamatória com exudato de neutrófilos e macrófagos, os quais fagocitam os restos celulares. Em seguida, formam-se tecidos de granulação e, finalmente, cicatriz fibrosa. É importante considerar que o infarto só pode ser identificado macro ou microscopicamente após algumas horas de instalação. Se o indivíduo tem infarto e morre logo depois, não é possível identificar morfologicamente a lesão. Infarto crescente. Em geral, toda a área desprovida de irrigação sanguínea entra em necrose simultaneamente. No cérebro e coração, porém, ocorre um fenômeno peculiar: o crescimento do infarto. No cérebro, na periferia da área de necrose, o tecido nervoso ainda permanece vivo por causa da perfusão mínima local, penumbra isquêmica, mas corre o risco ainda de sofrer necrose caso não haja reperfusão dentro de poucas horas. O restabelecimento da circulação nesses casos visa salvar essas áreas ainda viáveis. No miocárdio, ocorre algo semelhante. Como a região subendocárdica é mais vulnerável à isquemia, após a oclusão coronariana, a necrose se inicia nesse local e se propaga, como uma onda, em direção ao epicárdio. O conhecimento desse fenômeno tem importância prática, pois o tratamento com reperfusão feito nas primeiras horas após a isquemia pode salvar o miocárdio não necrótico. Bom, agora vamos falar sobre reperfusão. Em qualquer caso de isquemia, uma medida muito benéfica é a tentativa de restabelecer a circulação comprometida e assim evitar a instalação de um infarto ou pelo menos diminuir seu tamanho. Isso pode ser alcançado pela administração de substâncias antitrombolíticas, mediante tromboplastia, dilatação com balão, ou por cirurgia de revascularização feitas o mais rapidamente possível. Embora a reabertura dos vasos e a reperfusão possam salvar os tecidos em isquemia, pode também surgir morte celular decorrente da própria reperfusão, chamada lesão por reperfusão. Os mecanismos responsáveis por essa lesão são a formação de grande quantidade de radicais livres que causam a peroxidação de lipídios de membrana e inibem as bombas que regulam a homeostase iônica intracelular. O acúmulo de cálcio intracelular
pode causar hipercontração irreversível de actina e miosina nas células cardíacas, provocando necrose. A movimentação dos prótons e a inibição de síntese de ATP resultam em necrose ou apoptose. Agora vamos falar sobre os aspectos clínicos. O paciente que sofreu um infarto pode apresentar manifestações gerais, febre, leucocitose e aumento no plasma de enzimas liberadas pelas células destruídas. Pode também ter manifestações localizadas como dor precordial no infarto do miocárdio, dor abdominal nos infartos do intestino e sinais ou sintomas associados à disfunção do órgão atingido, como insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas ou paralisia cerebral. Bom dia, Brasil! Bom dia, plateia! Bom dia, Fernando! Bom dia, Mariana! Hoje nós vamos falar do infarto do miocárdio. E vamos aprender a dança sensação do Brasil, o Kuduro. Hoje nós vamos receber aqui a doutora cardiologista Bruna Varenga. Direto da Universidade de Massachusetts. Bom dia. Estamos de volta com o Bem-Estar, aqui hoje recebendo a doutora Bruna falando sobre o infarto do miocárdio. E Mariana, esclarece pra gente o que é infarto? O infarto é definido como uma lesão isquêmica do músculo cardíaco, o miocárdio, que deve-se à falta de oxigênio e nutrientes. Os vasos sanguíneos que irrigam o miocárdio, artérias coronárias, podem apresentar depósito de gordura e cálcio, levando a uma obstrução e comprometendo a irrigação do coração. As placas de gordura localizadas no interior das artérias podem sofrer uma fissura causada por um motivo desconhecido, formando um coágulo que obstrui a artéria e deixa parte do coração sem suprimento de sangue. É assim que ocorre o infarto do miocárdio. Esta situação vai levar à morte celular, necrose, a qual desencadeia uma reação inflamatória local. O infarto também pode ocorrer em vasos coronarianos, normais quando as artérias coronárias apresentam um espasmo, ou seja, um forte contração que determina um déficit parcial ou total no suprimento de sangue ao músculo cardíaco irrigado por este vaso contraído. E agora temos uma pergunta pelo telefone. Alô? Alô? Quem fala? É a Tatiana, E Tatiana, você fala da onde? de São Paulo. Qual é a sua dúvida? Eu queria saber quais são os sintomas. Mariana, esclarece pra ela. Tatiana, por favor, abaixa o volume da sua televisão que a gente não conseguiu ouvir a sua pergunta. Aí, agora sim. Qual a sua pergunta, Tatiana? Quais são os sintomas? Ah, sim. Os sintomas. O sintoma clássico é uma dor em aperto no lado esquerdo ou no centro do peito, podendo irradiar para o pescoço ou para o braço esquerdo. Porém, em cerca de 15% dos casos, o sintoma pode ser atípico, com dor no lado direito do peito, suor, enjoo, vômitos, dor no estômago, falta de ar, tonteira ou palpitações. Esta dor tem duração maior que 10 minutos. Pode ter diferentes intensidades ou ainda sumir e voltar espontaneamente. Infelizmente, nem todos os pacientes têm este sintoma. Os diabéticos, por exemplo, podem ter um infarto sem apresentar dor. Entendeu, Tatiana? Ah, sim, obrigada. Obrigada. Tchau. Para tirar as dúvidas de quais são as causas e os fatores de risco do infarto. Por favor, Fernando. Pois é, Mariana, o infarto está mais frequentemente associado a uma causa mecânica, ou seja, interrupção do fluxo sanguíneo para uma determinada área, devido à obstrução completa ou parcial da artéria coronária responsável por sua irrigação. O tamanho da área necrosada depende de vários fatores, tais como o calibre da artéria lesada, tempo de evolução da obstrução e desenvolvimento da circulação colateral. Esta, quando bastante extensa, é capaz de impedir a instalação do infarto, mesmo em caso de obstrução total. Pode também ocorrer por aumento do trabalho cardíaco relacionado ao aumento da pressão arterial. Os principais fatores de risco são colesterol alto, sedentarismo, tabagismo, hipertensão arterial, menopausa, estresse, excesso de peso, diabetes mellitus, história familiar, idade e alterações hemodinâmicas. Doutora Bruna, a gente sabe que o diagnóstico do infarto é feito baseado numa tríade entre o quadro clínico do paciente, alterações no eletrocardiograma e na dosagem de enzimas. E o que você pode dizer sobre os tratamentos da doença? Isso mesmo, Fernando. Independente do tratamento escolhido pelo médico, é muito importante que a assistência ao infartado comece dentro das 6 horas após o início da dor. Assim evita as complicações decorrentes da necrose
necrose do músculo cardíaco. Os pontos importantes do tratamento são o alívio à dor, repouso para reduzir o trabalho cardíaco e administração de agentes trombolíticos, que melhora o fluxo sanguíneo. Administração de oxigênio em fluxo contínuo nas primeiras horas reduz a dor, e o uso da droga, que reduz o uso de oxigênio pelo coração, faz com que o mesmo sofra menos isquemia. A permanência do paciente na unidade coronária é muito importante por no mínimo 72 horas, porque a incidência de complicações nesse período é grande. E a dieta será liberada à medida que as condições clínicas permitirem, devendo ser hipercalórica e hipossódica, com bem pouco sal. E as evacuações elas não devem ter esforço. É bom dar até um laxante suave para ter menos complicação. Tá aliviado, sossegado. Exatamente. E agora teremos uma pergunta da plateia. Qual o seu nome? Daniela, Sua pergunta. eu queria saber quais são as complicações da doença. A doutora Bruna vai te responder melhor quais são as complicações da doença. Bom dia, Daniela. As principais complicações são arritmia cardíaca, choque cardiogênico, insuficiência respiratória, insuficiência renal ou parada cardiorrespiratória. As complicações mais letais são as arritmias cardíacas, que podem ocorrer mais comumente nas primeiras 24 horas após o infarto. Por isso que eu disse que as 72 horas são muito importantes ter um acompanhamento mais monitorado. Agora, muito obrigado pela presença, doutora Bruna. Na volta, a gente volta com o Kuduro. Todo mundo tem um coração. Alguns são saudáveis, outros nem tanto. Se você pudesse ver o seu coração, não cuidaria melhor dele? Comece a usar Becel hoje, porque pequenas mudanças agora podem fazer uma grande diferença. Becel, ame o seu coração. Volta com bem-estar. Depois de muito aprender sobre infarto, agora nós vamos ter a sensação do futuro. Um amigo, por favor. Eu vou ensinar para vocês a dança do Kuduro. Fernando, olá, bem, boa noite, Mariana, tudo bem? Olha, para dançar no Kuduro, basta apenas três coisas. Primeira coisa, Mariana, eu quero ver vocês comigo, hein? As mãos para cima. Cintura solta e dá meia volta. Vamos lá, vamos lá. Dança Kuduro! Vamos lá, vamos lá. Tiro! Liga! Mão pra cima, cintura solta, dá meia volta. Dança Kuduro, não se cansa agora. Começou a festa, mexe a cabeça e dança Kuduro. A mão pra cima, cintura solta, dá meia volta. Dança Kuduro, não se cansa agora. Começou a festa. Fica por aqui. Bem-estar fica por aqui. Até mais, até amanhã. Tchau, galera. Vou pisar ao lado, segue, vai, isso, pisa e volta. Mexe com o braço, mexe com o pé, tudo ao mesmo tempo, né? A perna pode abrir, o pé todo não vai no chão. Ok? Ó, quadril, tronco, braço abre e fecha. Vamos pro mais difícil? Bom dia, Brasil. Bom dia, plateia. Bom dia, Fernando. Bom dia, plateia. Bom dia, Brasil. Hoje nós vamos falar do infarto do miocárdio. E nós vamos receber aqui a cardiologista doutora Bruna
Eu falo dia. Cadê aquele coraçãozinho? Vamos botar no coração. Ué, isso é o coração. Calma aí, bom dia, Brasil. Bom dia, Bom dia, Fernando. Brasil. Seja bem-vindo ao mês, Hoje vamos... Fazer um negócio forçado, meu, vocês acham? Hoje vamos falar sobre o infarto do miocárdio e depois tem o Kuduro. Todo mundo fazer isso. Em geral... Ah, não, peraí. Teremos uma pergunta da plateia. Peraí, vai.